Pai não livrou Tiago? Por que Tiago foi morto? Eu vou morrer primeiro, eu vou morrer. Mas Pedro tinha uma coisa na vida dele que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, Pedro tinha uma igreja orando. Segundo, Pedro tinha promessa. Jesus disse que Pedro ia morrer na sua velhice, e a sua morte ia ser de cruz. Então, havia uma promessa da parte do Senhor na vida de Pedro, e Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra de tal maneira, que olha o que acontece quando a igreja está orando. E o que acontece? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharca, o despertou. Irmão, entra uma luz, imagine isso, está lá no escuro, você está dormindo, já tinha que estar preocupado, vem uma luz enorme, você não vai acordar, irmão? Liga um farolzão aqui, você não vai acordar? A Bíblia diz que Pedro não acordou. Irmãos, imagine que desconforto ele estava dormindo. Imagino que ele não deveria nem dormir, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo entre esse anjo, entre essa luz, mas Deus, através do seu anjo, toca nele. Irmãos, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. Aleluia, glórias a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharca, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, ou seja, as algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, ou seja, veste a sua roupa, calça sua sandália. E aí ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha o que nós vamos ver depois. O anjo chama, tira ele dali, fala com ele para vestir as suas roupas, sai, mas logo depois algo tremendo acontece. Por isso que você vai entender que Deus não só ouve as suas orações, Deus não só nos recorre, mas Ele também faz algo maravilhoso na vida de Pedro, e quer fazer na vida de muitos aqui esta noite. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Diz assim: e saindo o seguia, ou seja, Pedro estava seguindo o anjo, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. Versículo 10 de Atos 12, versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Isso que me chama a atenção. Até este momento, o anjo entra na cadeia, desperta Pedro, veste Pedro, vestiu a sua roupa. A Bíblia diz então que ele, achando que estava em sonho, está seguindo o anjo, passa pelos guardas, e quando passa os portões, e o anjo tira completamente da zona de risco, a Bíblia diz que o anjo deixou. Por que que o anjo deixou nesse minuto Pedro? Porque ele estava em segurança, que se precisasse o anjo voltava de novo. Deus não nos deixa. Quando você pensa que Deus está longe, perto está o Senhor. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez logo depois que o anjo deixou? Vamos ver. A Bíblia diz que Pedro foi lá na casa da mãe de Marcos.
que ele foi fazer lá? Ele foi atrás dos irmãos, porque ele sabia que tinha uma igreja orando. Irmãos, é tão interessante o que aconteceu, que ele bate na porta. Vamos ler. E Pedro, tornando-se a si, versículo 11, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, que na verdade significa rosa, saiu a escutar. Irmãos, imagina isso. Estão todo mundo lá orando pela vida de Pedro. Pedro chega e bate na porta. E ninguém está ouvindo, está todo mundo clamando, uns louvando, outros falando em língua, estão lá orando. E ele bate na porta. Pedro estava preocupado, e se o soldado tivesse vindo atrás dele, ele precisava de entrar dentro dali do círculo de oração, com os irmãos, ele poderia se sentir mais seguro. E a Bíblia diz então que ele bate na porta, e quem escuta? Uma menina, o nome dela é Rode. E Rode, quando vê Pedro, e a igreja estava orando para soltar Pedro, quando ela escuta e entende que é Pedro, ela volta para avisar: olha, Pedro está lá fora. Irmãos, sabe quando o milagre vem e você não acredita? Sabe quando você está orando, o milagre vem e você não está acreditando que é seu? Sabe quando Deus fala com você e você fala assim: será que é comigo? Oh, desperta, seu milagre está chegando, querido. Desperta aí, ó. Não é sonho, é Deus falando, aleluia. Não é visão, é revelação. Não é teatro, é unção. Não é merecimento, é graça, é misericórdia, é Deus. Deixa eu entrar. Pedro está lá fora. Os discípulos então se uniram. Vamos lá então. Por que eles se uniram para abrir a porta? Porque estavam com medo. Mas a oração teve, e o milagre veio. Você tem orado? Eita glória! Você tem chorado? Teu milagre está muito perto. Escuta a porta batendo. Olha Jesus batendo na porta do seu coração. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Abre-se a porta e Dorcas e Dora abre com seus discípulos. É Ele. É Ele. Pedro entra. Diga assim: quando Pedro entra, ele dá o testemunho para os irmãos: vocês não oraram à toa. Eu não teria outro lugar para ir a não ser dizer para vocês: Deus ouviu a nossa oração. Como está escrito em 1 Pedro 3,12, e provavelmente quando Pedro recitou Salmos 34, versículo 15, 16, aqui em 1 Pedro 3,12, é porque ele viveu essa experiência, onde ele diz: mas o rosto do Senhor, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pedro sai de um estado de morte para um estado de vida. Pedro então, sabendo que Herodes poderia mandar matá-lo, ele sai da cidade e vai para outro lugar. Mas as coisas não pararam por aí. Sabe por quê? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Você acha que Deus ia deixar Herodes assim? Perseguindo a igreja? Perseguindo os cristãos? Eu não sei o motivo que Deus permitiu Tiago morrer, mas Pedro, ele tinha uma promessa. A gente não entende às vezes os desígnios de Deus, como ele pensa, o que ele faz, mas o que ele faz é bom. Ele sabe muito bem o que é bom. Deus sabe, às vezes nós não entendemos, mas a Bíblia diz aqui, e quero compartilhar com você. Atos 12. A Bíblia diz que estavam orando, todos reunidos. Pedro bate a porta e entra.
Versículo 14, ouviram a voz de Pedro, de alegria ela não abriu a porta, anunciou a Pedro que estava lá na porta. Versículo 15 diz que eles achavam que ela estava fora de si, mas ela afirmava que era Pedro. E alguém dizia: é o seu anjo. Não estava acreditando no milagre. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amados, 1 Pedro 3,12, parte C, diz assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ou seja, a outra coisa que eu aprendo é: Deus, o próprio Deus, lida com os nossos inimigos. Não faça justiça com as suas mãos. Deus lida com os nossos inimigos. 1 Pedro 3, versículo 12, parte C: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E eu pergunto: o que aconteceu com os guardas? A Bíblia diz, a lei na época dizia: se o guarda deixar escapar o detento, ele tinha que cumprir a pena que o detento deveria cumprir. Herodes não assumiu o milagre. Como que alguém acordado solta sem o guarda despertar? Pedro acorda e eles saem. Um ia morrer, Pedro, mas agora não morreu um, morreram 4. Os 4 soldados, 2 do lado de fora, 2 que estavam com Pedro do lado, foram mortos porque Herodes mandou matar. E a igreja? E agora Herodes? Algo acontece. Na época, Herodes comandava também a parte de alimento. E havia pessoas da cidade de Tiro e de Sidom que dependiam dos alimentos do rei Herodes para sobreviver. Vendo a fúria de Herodes e tentando acalmá-lo e puxar saco, tentando fazer média com Herodes, infiltrou um homem junto ao rei Herodes e instigou a ele, dizendo que apresentasse as suas riquezas e falasse quem ele era, para mostrar para o povo que o poder estava com ele. Ele alegrou disso. A Bíblia diz que ele alegrou disso. Ele então começa a se exaltar, a dizer quem ele era. E o povo, que às vezes quer bajular para ganhar alguma coisa, aquelas pessoas na época de política que se vendem ou que se compram. Então o que aconteceu? Herodes se encheu, se engrandeceu de tal maneira que eles gritaram: não, isto não é homem, isto é Deus, isso é como um Deus. E quantos homens hoje, século 21, querem ser como Deus, querem reger, querem mandar, e esquecer que Deus é Deus. Mas esse foi o grande erro de Herodes. Mas o povo sabia onde estava levando a vaidade de Herodes. O povo sabia que se fizesse isso com Herodes, poderia Deus do altos céus dar um brado de vitória, porque a Bíblia diz quem é Deus. E sobre isso eu quero compartilhar com você em Isaías capítulo de número 42, versículo 8, onde diz: eu só quero lembrar que o rei Herodes, quando o povo disse isso, ele não deu glória a Deus. Com isso, toda essa cena que ele fez não passou de idolatria, não passou de exaltação de si mesmo. E o que Deus diz a respeito disso? Isaías 42, versículo 8, e depois Isaías 48, versículo 11. Isaías 42, versículo 8 diz: eu, o Senhor, este é o meu nome.
A minha glória, pois, não a darei a outros, não darei a ninguém. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outros não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 48, 11. Então o que está acontecendo? Isaías 48, 11. O mundo ainda vive interessado em aplausos. O mundo ainda vive interessado em chamar a atenção, esquecendo-se de Deus. Hoje, à tarde, quando eu estava preparando o sermão, eu quero ler Isaías 42, 11. Pode deixar, eu quero ler. Pode deixar ele aqui para mim. Diz assim: alcem a voz o deserto e as suas... 48, 11. Não, acho que não é isso não. Não é isso. Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, ligaram um som lá perto de casa, daqueles de... essas músicas aí. E eu estava na mensagem, eu falei só assim com Deus, bem tranquilo: Senhor, eu sei que essas pessoas estão sem conhecer o Senhor, esse tipo de música, mas eu gosto tanto do silêncio quando eu estou preparando a mensagem. E eu estou falando de oração aqui, é tão simples, e eu não vou sair lá fora agora para pregar e esse pessoal ouvindo esse sonho agora, mas eu queria tanto meditar na mensagem aqui, só a voz do Senhor e a mensagem. Irmãos, não durou 2 minutos, o som estava altíssimo, tocando aquelas músicas que muito usuário gosta de ouvir, e aí o som parou. Eu falei: glória a Deus, glória ao teu nome, louvado seja o nome do Senhor, porque tinha uma festa lá perto de casa, dezenas de pessoas estavam ali, mas tinha alguém orando a Deus, tinha alguém clamando o Senhor. Eu não pedi que queimasse o som, que fizesse nada, eu só pedi: Senhor, eu estou aqui, desliga o som, por favor, eu queria prestar atenção na mensagem, é o seu povo que vai ouvir esta noite. E o som desligou. Escute aqui uma coisa, foi 1 segundo de oração. 1 segundo. Talvez você fez uma oração muito rápida, achando que Deus não ouviu. Talvez você ache que o teu milagre não está vindo, mas Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para você. Se o mundo vive em função de aplausos, eu quero te lembrar que Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A liberdade que nós temos hoje, que vivemos hoje, ela foi conquistada lá pelos discípulos de Jesus, sobre os homens do passado, homens que entregaram a sua vida. Eu não sei se você sabe, Pedro depois foi morto e desejou que não fosse crucificado como Jesus, mas foi invertido, de cabeça para baixo. Mas qual que foi o resultado de Herodes? Vou te contar uma coisa. Quando Herodes se achou como Deus e não deu glória a Deus, a Bíblia diz que ele foi comido como bicho. Mas os historiadores, Joséfo, diz que deu nele uma enfermidade nos intestinos, e ele durou cerca de 5 dias. Deus conhece os seus inimigos. Se for preciso, Deus intervém. E a igreja? E as obras das trevas não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Com isso a palavra de Deus crescia e multiplicava. Herodes achava que estava vencendo a igreja, o Deus da igreja. Herodes até pensou isso quando matou o Tiago. Mas Herodes agora está morto, enquanto a igreja está bem, viva e crescendo rapidamente. O homem que achou que era Deus foi morto pelo Deus da igreja. Deus está no controle. Deus está no controle. Amados, eu quero convidar vocês a manter a cabeça erguida. Eu estava pensando como Deus tem tido misericórdia desta cidade de Pará de Minas,
como Deus tem tido misericórdia de cada um de nós. Vocês não têm noção quantas vezes eu recebi mensagens hoje terríveis, de pastores que eu pedi oração ontem, pastores até que já pregou aqui, com a enfermidade, com o Covid. A irmã que congrega aqui conosco, 77 anos, indo no monte. Irmão Bernardo ontem me liga, me manda mensagem: pastor, a irmã teve um AVC de novo. Falei, meu Deus, é o diabo, esse é o diabo. E entrei no propósito de oração. Bernardo vai e chega para mim e fala: olha, ela parece que está tudo muito bem, que não acharam nada. Reconheceu a filha, já reconheceu a irmã, já não sei o que, vai fazer outro exame amanhã. Porque, escuta, 77 anos pagando um preço pelos filhos. O diabo não quer que você vá adiante, mas ele não pode prender a você, porque os anjos de Deus estão guerrando ao seu favor. Ele não pode decapitar a nossa cabeça se Deus não permitir. Então, o que nós precisamos para ser uma igreja forte, uma casa forte, você que é um homem, um sacerdote forte, volte a orar, volte a clamar, volte a acreditar nos milagres, volte a acreditar que o Espírito Santo está trabalhando, que há uma unção fresca de Deus vindo aí, algo que nós nunca vimos. Nós vamos entrar no terceiro cântico, e esse terceiro cântico é trazer coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. O rei Herodes achou que estava ganhando a igreja. Tem muito achando que a igreja está falindo. Não está. A igreja está ressurgindo mais forte. Deus não abandona a sua igreja. A igreja que eu falo é a igreja do Senhor Jesus. Deus está movendo, Deus está agindo. Era uma igreja que orava, por isso ela foi bem sucedida. Irmãos, vamos manter a cabeça erguida, mas os joelhos dobrados. Cabeça erguida, joelhos dobrados em oração. Cabeça erguida, joelhos dobrados em oração. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Isaías 43, 13 diz que agindo Deus, quem impedirá? Eu gosto muito de Jó quando diz 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quero falar uma coisa com você. Eu não sou anjo físico. A Bíblia diz que eu sou o anjo da igreja. Alguns teólogos dizem isso. A Bíblia diz isso. Eu quero te tocar para você despertar esta noite para o seu milagre. Que você saia tocado aqui esta noite. Que o anjo espiritual, o anjo de verdade, aquele que diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, toque em você. Eu não sei como é que está a sua semana, mas eu quero te animar esta semana a lembrar que os anjos estão guerreando ao seu favor e que Deus tem milagre para a sua vida. Se você crê nisso, e se você crê de verdade, essa noite vai ser maravilhosa para você. Porque quando deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tem alguém aqui precisando muito de um milagre, acima do que eu posso perceber ou ver. Que a tua igreja ore, que a tua igreja desperte, e que a tua igreja viva os teus milagres. Senhor, vai de encontro a cada coração neste momento. Vai de encontro às necessidades dessa semana. Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas Pedro dormiu, porque o Senhor o fez descansar nos teus braços. Faça essa pessoa descansar nos seus braços. Faça, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, por teu amor e misericórdia, porque estava firmado nas tuas palavras e nas tuas promessas. E baseado nas tuas promessas, Senhor, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Amém? Glória a Jesus. Eu queria que você ficasse em pé só um pouquinho.